Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Teorema de Green, que só funciona para curvas que estejam definidas no plano. Mas antes da gente falar do teorema propriamente, vamos relembrar alguns conceitos que servem tanto para curvas do plano quanto para curvas do espaço, tá? Começando, então, com a integral de linha. A integral de linha nada mais é do que calcular a soma das imagens de uma função restrita apenas aos pontos de uma curva. Para a gente fazer isso, a gente precisa da parametrização da curva, certo? E aí a gente aplica a função a essa parametrização e integra no intervalo AB, que é justamente o intervalo que nos dá essa curva. Graficamente, mais ou menos o que nós temos é isso aqui. Ó. Aqui a gente tem a parametrização da curva. Essa curva começa num determinado ponto, que é justamente quando t é igual a A, termina num determinado ponto, que é justamente quando t é igual a B, e eu tenho a função que vai do espaço na reta. Quando eu faço a composta, eu estou aplicando essa função apenas aos pontos da curva. Certo? Bom, a integral de linha nos ensina a fazer esse cálculo. Com a integral de linha, a gente define vários conceitos, por exemplo, massa da curva e assim por diante, mas a gente define também o conceito de trabalho, de circulação e de fluxo. O trabalho nada mais é do que calcular a soma do deslocamento de uma determinada força ao longo da curva. Por isso que a gente faz o produto escalar de f com o tangente. Bom, esta integral a gente viu que pode ser calculada, dentre outras maneiras, dessa forma aqui, né? Onde R continua sendo a parametrização da minha curva. Bom, então, com esse trabalho, a gente define a circulação. A circulação nada mais é do que o trabalho, só que por um laço fechado. Então, quando eu tenho uma curva fechada e eu calculo o trabalho ao redor dessa curva, o que a gente chama esse trabalho é de circulação. Além da circulação, a gente tem também o fluxo através da curva, certo? O fluxo através. E essa curva, como eu disse no início, curva plana. Então, para fazer o fluxo através da curva, a gente troca o vetor tangente pelo vetor normal. E aí a gente mostra que, ao invés de eu calcular essa integral dessa maneira aqui, a gente vai calcular essa nova integral com a mudança do vetor normal. A gente vai calcular essa nova integral dessa forma aqui, ó, tá? Onde m e n são as componentes do meu vetor, do meu campo vetorial. E, para fazer esse cálculo, a curva precisa estar parametrizada no sentido anti-horário e, obviamente, ser fechada. Por isso, esse símbolo, né? No próximo slide, a gente vai continuar vendo relembrando alguns conceitos para depois entrar no Teorema de Green. Continuando essa questão de relembrar alguns conceitos, nós também vimos o seguinte resultado. Sobre a independência do caminho, campos conservativos e função potencial, a gente viu que dois teoremas relacionam todos esses conceitos. O que nós vimos? Nós vimos o seguinte: se um campo for conservativo, então ele vai ser oriundo de uma função potencial num determinado conjunto D. Lembrando que esse D aqui ele pode estar contido no R3, né? E também pode estar contido no R2. Então, se o campo for conservativo, ele pode ser oriundo de uma função potencial. Se eu sei que existe uma função potencial
que dá origem a esse campo, então eu garanto que ele é conservativo. E, mais ainda, se ele é um campo conservativo, o trabalho ao longo de um laço fechado vai ser sempre zero, né? Então, todas essas relações, esses conceitos se relacionam. Bem, observem agora a seguinte situação. Imagine que nós temos uma curva que é um laço fechado no plano, só que ela é composta por exemplo, 4 curvas que são lisas, cada uma delas, né? Então, ou seja, essa curva C é uma curva lisa por partes, ou seja, ela tem pedaços onde ela é diferenciável e ela tem extremos onde isso não acontece. Se eu tiver um campo de vetores definido em cima dessa curva, se eu quiser calcular o trabalho desse campo ao redor dessa curva, ou seja, se eu quiser calcular a circulação, se o campo for conservativo, a gente acabou de ver aqui ó, que o trabalho é zero. Então a circulação aqui seria zero, porque o campo é conservativo. Mas, se o campo não for conservativo, para eu calcular esse trabalho na curva C, que é toda essa curva, eu vou necessariamente precisar calcular 4 integrais, uma para cada curva que parametriza cada uma dessas partes da minha curva C. Bom, isso se eu usar a teoria que nós temos até o momento. O teorema de Green vem justamente para nos ajudar nesta situação, quando a gente tem uma curva fechada e no plano e o campo não é conservativo. Então, no próximo slide, a gente vai ver algumas definições para podermos enunciar o teorema de Green, tanto para a circulação, que é o fluxo ao redor da curva, quanto para o fluxo através de uma curva plana. Bem, depois de fazer essa revisão, vamos agora ver alguns conceitos para então nós finalmente enunciarmos o teorema de Green no plano. O primeiro desses conceitos é o conceito de divergência de um campo vetorial do plano, ou seja, um campo que tenha essa forma aqui, né, MI mais NJ. A divergência ou o divergente nada mais é do que a densidade do fluxo em uma determinada região. Tá? Nós vamos observar daqui a pouco o que isso significa na prática. Mas o divergente de um campo ele é calculado dessa maneira aqui. Ó. Então, o divergente de um campo F é a parcial de M, tá? Essa funçãozinha aqui ó, é a parcial de M em relação a x e depois a parcial de N em relação a y. O outro conceito que nós vamos apresentar é o conceito de componente K do rotacional. Por que a gente está colocando aqui ó, a componente K do rotacional? Porque o rotacional é um conceito no espaço R3. E para o nosso caso, como a gente está trabalhando com curvas planas, a gente vai pegar apenas a componente K desse vetor tridimensional. Bem, quem é, essa componente K do rotacional? A gente também pode chamar esse cara de densidade da circulação. E ele é calculado assim, ó. Eu vou calcular a derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y. Certo? Bem, dá para entender assim? Não. É melhor a gente dar uma olhadinha num desenho para a gente entender o que esses dois conceitos calculam. O que a gente vai ver aqui? Ó? Então, imagine que eu tenho um laço fechado, tá? E eu estou
olhando para um campo vetorial nesse domínio onde, onde estão esses laços fechados aqui. O que acontece? Se o divergente num determinado ponto for positivo, significa que esse campo vetorial está se expandindo naquele determinado ponto. Analogamente, se o divergente for negativo, significa que em um determinado ponto esse campo está se aproximando desse ponto aqui. Então, essa é a interpretação do divergente. E o que acontece com a componente K do rotacional? Imagine que nós tenhamos agora uma pá circulando. Ela pode circular no sentido anti-horário ou ela pode circular no sentido horário. O que isso tem a ver com a componente K do rotacional? Só pelo nome já dá para perceber que tem a ver com o sentido dessa circulação. Então, se a componente K do rotacional for positiva, se ela for positiva, é porque eu estou circulando no sentido anti-horário. Se ela for negativa, é porque a circulação está no sentido horário. Muito bem. Então, vistos esses dois conceitos, o conceito de divergente e o conceito de componente K do rotacional, ou seja, essas duas formulinhas aqui, ó, essa e essa, agora nós vamos enunciar o teorema de Green. Finalmente estamos prontos para enunciar o teorema de Green, que na verdade vem em duas versões. Uma para calcular o fluxo através de uma curva plana e fechada, e a outra que é para calcular a circulação ao redor de uma curva plana e fechada. Bem, a primeira versão do teorema é sobre o fluxo da divergência ou o fluxo através de uma curva. O que o teorema de Green faz é, ao invés de eu calcular o fluxo através da curva usando a parametrização da curva, e aí, se minha curva for parametrizada em várias partes, eu teria que fazer várias integrais, o que o teorema de Green faz é, então ele calcula a integral dupla sobre a R, que é a região limitada pela curva, da divergência do campo, que é aquele conceito que nós definimos anteriormente. Então, no lugar de uma integral curvilínea ou uma integral de linha, eu tenho uma integral dupla sobre uma região. Qual é a vantagem aqui? Se a minha curva for parametrizada em vários parâmetros, em várias parametrizações, compensa eu calcular uma única integral, levando em consideração a região limitada pela curva. Da mesma maneira, o teorema da circulação diz que, ao invés de eu calcular o fluxo ao redor usando a parametrização, eu posso usar o rotacional. Ou seja, ao invés de eu calcular a circulação no sentido anti-horário pela parametrização da curva, eu integro o rotacional na região delimitada pela curva. No próximo slide, a gente vai fazer um exemplo para a gente entender melhor o que está acontecendo. Bem, como exemplo da aplicação do teorema de Green, eu trouxe esse probleminha aqui, que é bastante simples, mas por ser um primeiro exemplo, vale a pena a gente começar com algo um pouco mais simples. O que diz esse exemplo? Ele pede para que a gente use o teorema de Green, tá? Para calcular duas coisas: a circulação e o fluxo através de uma curva para esse campo F que está aqui, sendo que a curva é um quadrado dado por essas quatro curvas, essas quatro retas aqui. Muito bem, então eu quero calcular tanto a circulação no sentido anti-horário quanto o fluxo através desse quadrado. A primeira coisa que a gente vai fazer é justamente desenhar o quadrado. Essa aqui é a nossa curva e observem que ela é composta por quatro curvas, certo? C1, C2,
C3 e C4. Então, a princípio, o que nós temos que calcular é a circulação, que é dada por essa fórmula, e o fluxo através, que é dado por essa fórmula. Porém, como essa curva nossa ela é composta por por quatro outras curvas, então, para a gente calcular usando essa fórmula, nós teremos que calcular 4 integrais para cada uma. 4 integrais para a circulação e 4 integrais para o fluxo. O teorema de Green nos ajuda a resolver isso de uma forma mais fácil. Vejam só, o que o teorema de Green diz? Que o fluxo através da curva é dado por essa integral e o fluxo ao redor, ou a circulação, é dada por essa integral. Então, efetivamente, o que a gente vai fazer é resolver essa integral e essa integral para a mesma região. Quem é a região? A região é essa aqui, ó. Bom, o que nós temos que fazer então? Uma das coisas que a gente precisa fazer é olhar para as variações da região. Como a variação é um quadrado, tanto o x quanto o y estão variando de 0 a 1. Outra coisa que eu preciso fazer, calcular as derivadas parciais de m e n. Quem são m e n? Esse aqui, ó. Esse é meu m e esse aqui é o meu n. Então, ó, nós temos aqui m x² mais 4y, n x mais y ao quadrado. Isso significa que as derivadas parciais são essas aqui. Derivada de m em relação a x dá 2x, em relação a y dá 4. Derivada de n em relação a x dá 1, em relação a y dá 2y. Então, estão as 4 derivadas aqui, que são as derivadas que eu vou usar para calcular essas duas integrais. Bom, já tem a região, já tenho o integrando, então agora eu vou resolver essas duas integrais. A integral para o fluxo através da curva é essa daqui. Então, ó, del m, del x é 2x, está aqui. Del m, del n, del y é 2y, está aqui. Como as variações são de 0 a 1, então essa é a integral que eu tenho que resolver. Fazendo os cálculos, o resultado vai ser 2 unidades de medida por fluxo através da curva. Depois, o que eu preciso calcular? A minha circulação. E aí eu tenho aqui, ó, del n, del x, que é esse 1 aqui, está aqui. Del m, del y, que é 4, que está aqui. Certo? Então, nós temos a integral de menos 3 para x e y variando de 0 a 1. Essas duas integrais vão dar x e y, ou seja, cada uma delas vai dar 1 no final. Então, fazendo esses cálculos, a gente chega em menos 3 unidade de medida. Qual é a nossa interpretação para isso? Olhando para a nossa região e para a nossa curva C, que é esse quadrado, como o fluxo através da curva deu positivo, então significa que, de fato, o fluxo de toda a região está saindo da curva. O que significa que aqui dentro, em algum lugar, eu tenho uma fonte gerando esse fluxo. A circulação deu menos 3, deu negativo. Nós calculamos a circulação no sentido anti-horário. Como o valor deu negativo, então significa que a circulação nessa curva, para esse campo, efetivamente está acontecendo no sentido horário, porque ela está negativa. Tá certo? Essas são as interpretações desses valores. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima. Até mais.